Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, 15 de abril de 2024. O mês então tá chegando na sua metade, só que tem muita gente que não vê a hora dele acabar, né? E sabe, é igual aquele meme do Tintin, o Capitão Haddock, e a semana que tá difícil, só que ainda é quarta-feira. Pois bem, o mês tem sido um típico risk-off, mas com pressão de certas commodities para cima, uma das mais importantes, o petróleo. Então a gente está vendo bolsas no negativo, juro nominal subindo e puxado por juro real, o que machuca mais o resto dos ativos, e dólar forte. Aliás, o dólar teve a sua semana mais forte desde 2022, mundo afora. A tempestade perfeita tem o excepcionalismo da atividade americana no seu centro, com política fiscal que segue bem expansionista lá, política monetária que está prometendo ficar mais restritiva por mais tempo, depois daquela inflação mais salgada na semana passada, o que somado tudo aí já é uma receita para dólar forte, né? E ainda ganhou alguma ajuda extra do geopolítico no fim de semana. O ataque do Irã a Israel, que todo mundo viu, foi sem precedentes, e pelos olhos dos ativos financeiros, os investidores então vão tentar agora entender a extensão das futuras rodadas de retaliação, se é que elas vão existir. Quando o grupo terrorista Hamas atacou Israel em outubro, o maior receio para muitos era justamente que o Irã acabasse se envolvendo, né? Agora as reações de mercado são mais dependentes então da resposta de Israel. Vestindo então de volta o meu jaleco de especialista em conflitos militares, por enquanto essa etapa do conflito ainda está com mais cara do que a turma chama, em teoria dos jogos, da estratégia tit for tat, ou algo traduzido ali pela literatura como olho por olho, que é uma tradução vulgar dado o momento sem dúvida. Nessa estratégia você até coopera na primeira rodada com o seu oponente, mas passa a repetir a ação dele dali para frente. Se vale a visão de que o Irã estava só retaliando os ataques em Damasco que Israel fez, a gente poderia ter então um escalonamento bem mais tranquilo, ou até um não escalonamento a partir daqui. Se a teoria serve de alguma coisa nesses momentos, em diversos estudos em teoria dos jogos, essa estratégia olho por olho é na verdade bem eficaz em promover a cooperação entre os envolvidos. A aposta do presidente dos Estados Unidos vai ser nisso, aliás, tentar fazer o famoso deixa disso. Dito isso, eu não tenho certeza se para o Netanyahu vale a pena esfriar as coisas, por N motivos. Cenas dos próximos capítulos. Pela perspectiva ainda mais mundana dos ativos financeiros, o viés negativo para os ativos de risco e de busca por proteção segue como o mais óbvio, mas a possibilidade de um não escalonamento talvez contenha a extensão desses movimentos. Veremos, né? Tá na mão do Netanyahu agora. Para a agenda econômica da semana, o internacional segue mais relevante, mas é uma semana mais tranquila do que a que passou. O maior destaque fica para mim com a China e a divulgação dos dados de atividade mensais e do PIB deles do primeiro TRI. A expectativa é de alguma aceleração na margem frente ao quarto TRI, né, falando de PIB, compatível com uma alta anual de pouco menos de 5%. Então está girando ali em volta de 5% o crescimento chinês. Para os números de março, a expectativa é de alguma perda de fôlego, principalmente da indústria e do varejo. Alguns dados mais ligados a consumo do chinês têm mostrado alguma desaceleração depois do ano novo lunar. Já a notícia positiva pode ficar com os investimentos em ativos fixos lá na China ainda. O governo tem aberto a torneira, mesmo que aos poucos, e os lucros da indústria deram uma melhorada, então isso pode ajudar. Inclusive o plano de renovação de equipamentos em larga escala que eles anunciaram esse ano também pode ajudar tanto o investimento em infraestrutura quanto na manufatura. No Brasil eu destacaria o dado de atividade do BC fechando fevereiro. Os desempenhos mais fracos ali da indústria e do setor de serviços que a gente viu deveriam ser compensados pelo forte avanço que a gente também viu semana passada do varejo. Para hoje, para terminar, hoje à tarde, está marcada a divulgação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, ainda falando de Brasil. Aquele que pode trazer então uma pequena alteração da meta fiscal para o ano que vem, que eu já comentei em algum podcast passado. Fora isso, também existe uma promessa da Fazenda para essa semana de enviar os projetos complementares da reforma tributária para o Legislativo. É o tal do recheio da tributária, que até agora só teve a sua casca aprovada. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.